floresta para vencer distâncias que pareciam impossíveis. Uma promessa de integração, desenvolvimento e futuro. Foi pelo BR-364 que famílias chegaram, cidades cresceram e a produção encontrou novos caminhos. Com o tempo e o aumento do fluxo de veículos, a rodovia passou a representar crescimento, mas também perdas, acidentes, vidas interrompidas, famílias marcadas pela ausência. Quando uma mãe chora à beira da estrada, suas lágrimas revelam o peso de uma promessa que ficou pelo caminho. Uma promessa que começa a ser resgatada com a concessão da BR-364. A nova 364 assume a rodovia com o compromisso de transformar um dos corredores rodoviários mais importantes do país em um trecho seguro, moderno e preparado para o futuro. São 720 quilômetros sob gestão da nova 364, entre Porto Velho, Vilhena e o acesso ao porto, um eixo vital que atravessa 17 municípios, conecta aldeias produtivas e sustenta a economia regional e nacional. Ao longo de 30 anos, estão previstos 12,8 bilhões em investimentos, com 6 bilhões concentrados nos primeiros anos, além de cerca de 41 milhões anuais em tributos que retornam diretamente para as cidades do trecho. Mas o maior investimento é na vida. Estudos indicam potencial de redução de 20% nas mortes, 10% nos feridos, 18% nos acidentes. O trabalho começa pela base: melhorias no pavimento, sinalização, drenagem, terraplanagem e recuperação de pontes e viadutos. A operação funciona de forma permanente. Um centro de controle operacional monitora a rodovia 24 horas por dia, apoiado por bases operacionais, viaturas, guinchos, socorro médico e monitoramento por câmeras, garantindo respostas rápidas e preservação de vidas. O futuro também passa pela tecnologia. O pedágio eletrônico traz fluidez, conforto e sustentabilidade. A pesagem inteligente de cargas reforça a segurança e a rodovia passa a contar com cobertura total de conectividade. Cuidar de quem move o país também é prioridade. Os pontos de parada e descanso oferecem segurança e dignidade aos caminhoneiros, contribuindo para a redução do cansaço e dos acidentes. O projeto inclui ampliações estruturais com duplicações, faixas adicionais, contornos e passagens de fauna. Uma transformação planejada e orientada para o futuro. A BR-364 é uma via estratégica para o agronegócio e para a logística nacional. O acesso ao porto amplia a eficiência do... Bom, esse é um momento da audiência pública em que a empresa que está solicitando as licenças apresenta tecnicamente seus projetos, argumentos e fundamentos para a sociedade civil, com essa participação coordenada da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Importante dizer que a Secretaria de Meio Ambiente não é simplesmente um passageiro nesse trem. Nós somos os responsáveis pelo licenciamento, pelo acompanhamento. Estamos fazendo isso em diálogo também com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que tem a participação da sociedade civil, com o Comitê Técnico Científico de Mudanças Climáticas. Então estamos preocupados e acompanhando cada possível impacto socioambiental, todos os riscos e elementos que podem daqui advir. E vamos buscar uma composição, um diálogo com a sociedade civil e todos os atores sociais, políticos e institucionais para o melhor desfecho possível, que não prejudique intensamente o meio ambiente, que não prejudique comunidades e povos tradicionais, que não impacte de forma negativa nos direitos humanos da nossa sociedade.
Vereador, fala para nós o que você está achando dessa audiência pública, está esclarecendo aí algumas dúvidas, vai trazer algum benefício aí à população de Porto Velho, ao nosso estado de Rondônia? A audiência pública sobre a concessão da BR-364, o que eles falaram eu já sabia, já li o contrato, sei do que eles vão fazer, né, na BR, as duplicações, que eu acho pouco, mas o que tem que se discutir não é o que eles vão fazer, é sobre o valor abusivo do pedágio que nós vamos pagar em Rondônia, um dos maiores pedágios do país. Inclusive já gravei vários vídeos fazendo comparações de outros estados que o pedágio é bem menor e lá tem a duplicação total da BR. Aqui nós vamos ter somente 107 quilômetros de duplicação. Então o que acontece? Que o restante não vai ter duplicação. E mesmo assim nós teremos um dos pedágios mais caros. E Porto Velho, a capital de Porto Velho, não terá o uso-benefício do imposto, como vai ter Candeias e outros municípios que vão ter o direito do imposto entrar dentro do município. Porto Velho não terá. Então, assim, não é somente o que acontece. A privatização, é importante ter a privatização, mas com responsabilidade, com preço baixo, porque esse valor do pedágio vai impactar na vida de todo mundo. Da Dona Maria, que vive de um salário mínimo, o pão vai aumentar, o café vai aumentar, o açúcar vai aumentar, tudo vai aumentar, porque o pedágio é alto. E nós sabemos que o nosso estado de Rondônia sobrevive do comércio da BR-364, os empresários trazendo por meio de carretas e caminhões. E isso vai impactar a vida dos empresários. Impactando, eles não vão pagar essa conta, quem vai pagar somos nós. Então, o que deveria hoje estar se discutindo seria baixar o preço do pedágio. E com toda essa impactação, então, você, na sua maneira de ver, vai subir também o preço Já começou a subir. Se você olhar nas prateleiras do supermercado, você vai ver que o arroz subiu, você vai ver que o feijão subiu. Todos os preços vão subir. Vai subir o combustível, vai subir tudo. Os valores vão subir, porque vai ter um impacto na nossa economia. E assim, eu faço uma crítica aqui, o prefeito de Porto Velho é irresponsável, porque ele botou no Natal, botou a logo da empresa concessionária que ganhou o contrato que vai administrar a concessão. Então, é uma irresponsabilidade muito grande do prefeito, do governador, que deveriam estar aqui estudando os impactos que os empresários vão sofrer e principalmente quem vive do Bolsa Família. Hoje, 12 de fevereiro, estamos aqui no Teatro Banzeiro participando de uma importante audiência pública solicitada pela SEMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, sobre a concessão da 364, especificamente no trecho que a gente chama de Expresso Porto. É aqueles 34 quilômetros que sai da BR-364 e que liga tanto o Porto Chuelo como também o Porto de Cujubinzinho, onde está a Bertolini. Importante obra essa para o setor produtivo, mais especificamente para a ProSoja, pelo setor de grãos, tá? Porque são 34 quilômetros que, no momento que for feita essa obra, que era para ser feita daqui a 4, 5 anos, e por reunião com a ProSoja, a nova 364 percebeu a importância desses 34 quilômetros, tanto para o estado de Rondônia, como também para o noroeste de Mato Grosso, que hoje esses 34 quilômetros exige aí questão de 2 horas de caminhão, e isso aí vai terminar girando em minutos, isso aí reduz custo. Então nós estamos aqui acompanhando e agora vai começar a questão das falas, né, e perguntas, onde também nós vamos participar e entender melhor como é que isso vai acontecer. Estou aqui junto com os nossos parentes, né, e eu vim enquanto cientista aqui conversar com vocês. Tá? Esse projeto do Expresso, ele é problemático pelos seguintes motivos. Tá? A audiência pública, gente, não é consulta pública. Isso está na lei, isso está na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Tá? Fazendo coro ao que a Larissa trouxe aqui, existe o artigo 231 da Constituição Federal que trata da demarcação dos territórios indígenas. Está na lei, está na nossa Constituição Federal. Então, se o buffer não verificou territórios indígenas, é porque vocês não conhecem os territórios indígenas que tem ali. Existe sim um dano ambiental que está
subdimensionado. Nós estamos vivendo um momento de risco climático. Nós estamos vivendo uma iminência do ponto de não retorno. Então, qual é a responsabilidade social, ambiental e do direito humano da existência que uma obra desse porte tenha? Sim, comunidades vereadoras serão desapropriadas, sim, porque existe um buffer, né? Pessoal, o que é buffer? É o raio de influência da obra, né? E existem pessoas que vivem ali que não foram consultadas. Por fim, quero pedir que consultem a universidade, consultem os cientistas, consultem as pesquisas que estão sendo realizadas com denúncias desses grandes projetos que não têm responsabilidade com as pessoas, com a própria ciência e com o meio ambiente. Então, se parar 10, vai descansar onde? E descansar no quê? Num banquinho duro lá, que nem eu vi na foto, que nem eu mesmo fui lá. Aqui vocês estão num banco acolchoado, correto? E como é que um caminhoneiro, uma pessoa vai descansar lá? Explica isso. E que valor é esse também, né? Cara, falaram das torres. As torres não estão prontas. A buraqueira que está no trecho da Polícia Federal até chegando ali na Fazendinha, e depois da Fazendinha até onde que cobra, eu desloquei um pneu meu na última viagem. Tive que pagar 40 e poucos reais, eu tenho que pagar dia 17 agora. E a gente fica o quê? De mãos atadas? Aí eu vou dar até uma dica. Muda o nome, não é Nova 364. É Rouba 364 que está acontecendo hoje. Isso é uma vergonha. E não, todos nós aqui estamos sendo usurpados pela essa empresa, que não entregou nada até agora, e agora a bomba. Em menos de um mês, saiu aí. São 12 mortes que vocês estão levando na costa de vocês. 12 mortes. Quanto é que custa essas mortes? Então, que vocês façam o serviço de vocês primeiro, façam a terceira pista, façam a duplicação, para depois cobrar. Nem numa, vamos dizer aí, um consórcio de uma moto, vai lá na Honda, você paga e todo mês tem os contemplados, né? Quem está sendo contemplado em alguma coisa na 364? Me diga aqui, quem vai responder isso? Contemplado no quê? Então isso, assim, para não fugir do foco, eu queria falar um monte de coisa. Eu entrei no Ministério Público Federal com 7 pedidos, e você até fugiu aqui, e vocês vão ter que responder lá. Aí tá aí agora, a gente vai ter que pagar de novo, ao meu ver, não só a mim, vocês vão ser mais odiados que a Energisa aqui do estado de Rondônia. Vocês já não estão sendo, né? Então é isso daí. Eu não vou prolongar para não ficar mais grande, mas me responda essa aí. Que ponto de apoio é esse? Né? Meu nome é Antônio Carlos da Silva. Eu sou conhecido como da Silva do Sintrá. Eu sou presidente do maior sindicato do Brasil, que foi fundado no dia 1º de maio de 43. Eu represento Sintrá, Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores do Transporte Rodoviário do Estado de Rondônia. Agora diz pra gente, qual é o seu manifesto, qual foi o motivo do seu manifesto ali dentro? É que chamaram essa audiência pública de última hora, no pulo do gato, não avisaram a comunidade, para se aprovar e voltar a cobrar novamente o pedágio, que vem atingir o nosso piso salarial, as nossas comissões. Tem tanta coisa a ser dito que eles não querem ouvir, e faz na calada da noite, na calada da noite. Por isso que eu estou revoltado. Eu ainda sou secretário nacional de transporte da Força Sindical. Nunca recebi um convite. Chegou agora, 9h10, tem 20 minutos que eu vim correndo. Se faz uma propaganda na televisão, o povo estava todinho aqui. Aí depois disso que o povo não participa. São um monte de políticos covardes, que não agem como deveria agir. Então nós estamos morrendo na estrada de diabetes, pressão alta. Esse tapa-buraco vai acabar com a coluna da gente. Essa BR foi programada para 25 toneladas há 200 anos atrás. Agora está passando caminhão de 9 eixos, em 60 toneladas. Vai estourar tudo, você que é amador, você vai ser atropelado. Eles estão discutindo o que cai no bolso dele. Estão discutindo o que vai dar segurança para a nossa comunidade. Por isso que eu estou revoltado. O motivo direto do seu manifesto? O motivo é que façam uma BR de qualidade e depois cobrem. Não é receber para depois fazer. É muito bom fazer folia com dinheiro dos outros. Então façam uma coisa perfeita. Sinalização,
ponto de apoio, até um hotel para a gente dormir, que nós dormimos dentro dos caminhões, nós não temos direito. Nós, anoitece, amanhece com o progresso na mão, ninguém olha para a gente. Está vendo, caminhoneiro? Nós temos que parar esse Brasil e tirar um monte de fuleiro do meio da gente. Um monte. Por isso que eu estou aqui dentro. Pode me pegar, me prender, fazer o que quiser. Meu nome não muda, é da Silva. Eu devo a minha vida a esse estado de Rondônia. Eu moro aqui há 40 anos. Eu nasci no Pernambuco, mas eu morei lá 18 anos. Eu moro aqui há 45. Para complementar, então o seu manifesto não é pela audiência pública de questões ambientais, mas sim contra a 364. 364, ambiental, e chamar o povo. Porque quando o sitiante pegar fogo na beira da BR, ele vai pagar o pato. Porque a BR-364 vai cobrar dele. Pode ter certeza disso. Quem vai pagar é o pequeno agricultor, não vai sair disso aí não. Isso é uma vergonha! É uma vergonha! Estou indo embora! Eu não aguento ver esse lugar que não. Só informar o presidente do sindicato, daqui a pouco ele será aberto para perguntas, oral, escrita, o senhor poderá se manifestar fazer o que quiser. pessoalmente, tá, presidente? Eu sou o presidente do sindicato, eu sou o secretário da Força Nacional do Transporte. Não chegou um convite para nós. Fizeram aquele tomogol ali, ó, aquele viaduto que hoje as carretas encavaram. Não tem acidente lá, rapaz. Viu? Então pode fazer o que quiser, pode me prender, pode fazer o que quiser. Pode fazer. Colabora, vou embora dessa sujeira. Aproveitamos também para agradecer a presença do primeiro secretário e vereador do município de Porto Velho, senhor. 7 quilômetros. Está representado em 17 municípios lindeiros. Desses 17 municípios lindeiros, 11 municípios tem a BR passa dentro do perímetro urbano. Às vezes a pessoa fala, João, não tem 17 municípios na BR-364 ao longo desses 700 quilômetros. Tem 17 municípios, sim, só que ela só passa dentro de 11 perímetros urbanos. Vamos lá. Aqui tem um pouco dos dados. Hoje nós temos 31 concessões federais aí. Esses dados são do ano passado, já foi atualizado. Só para vocês entenderem a complexidade, das 31 concessões que a gente tem federal, a nova 364 é a 7ª com maior extensão. Ao todo nós temos 15 mil quilômetros. Então, um projeto extremamente complexo. Quem está aqui em Rondônia há bastante tempo e mexe com construção civil, sabe a dificuldade de se fazer infraestrutura aqui, principalmente por conta do modal clima, né? A gente sabe que aqui em Rondônia a gente só trabalha durante 8 meses aí, quando a gente mexe com infraestrutura de rodovia, principalmente por conta de terraplanagem, né? Vamos continuando. Opa! Aqui são alguns benchmarks, são 686,7 mais 34. O que a gente pretende aqui? A gente pretende fomentar a economia agrícola, melhorar as ligações intermodais, a gente pretende melhorar o escoamento de carga e impulsionar a economia. Hoje nós temos aqui, direta e indiretamente, mais de 1.500 empregos gerados. Então hoje a nova 364 tem, rodando na rodovia, tanto direto quanto indiretamente, cerca de 1.500 trabalhadores funcionando full time, e isso vai se prolongar ao longo dos 30 anos. Agradecendo a presença de todos, conforme já apresentado, eu sou o Gabriel Lopes, do seu projeto, o Fabrício. Para quem ainda não entendeu o que são esses cartazes, o que é esse povo com cocal, o que é esse povo de terreiro, o que são professores, educadores, o nosso grito aqui é pela revogação do decreto 12.600. E aqui a gente aproveita para dizer, isso aqui não é consulta das comunidades afetadas pelo projeto Expresso Porto. Isso jamais tem que se chamar de consulta para acelerar um processo de licenciamento prévio. Né? Já foi colocado aqui, nós estamos na fase de licença prévia, né? Quem apresentou o projeto. Nós aqui não seremos utilizados para validar um processo de consulta. A gente veio dizer que o povo caritiana, o povo mura, o povo caripuna está diretamente afetado por esse projeto. E quando diz que a FUNAI não reconhece terra indígena nesse projeto, isso não é verdade. Porque a terra indígena mura não é demarcada. Quem demarca as terras indígenas do Brasil não é a FUNAI, é o povo indígena.
É o povo indígena com a sua prática, seu modo de fazer. Quando que é que os licenciamentos ambientais vão reconhecer a autodeterminação dos povos indígenas e fazer valer a lei federal e a Convenção 69 da OIT, que garante que os povos e as comunidades tradicionais têm direito à autodeterminação, que têm direito à autonomia e que qualquer processo administrativo tem que ser tomado com a presença do povo. Cadê o povo aqui nessa audiência pública? Nós temos mais de muitas comunidades do Baixo Madeira, do Alto Madeira. Aqui não tem nem 5% do povo ribeirinho do Baixo Madeira, que hoje está enfrentando a privatização da hidrovia do Madeira, que já é consolidada, com um monte de dragagem que tem afetado o ecossistema e os rios amazônicos, porque o Rio Madeira alimenta uma bacia amazônica gigantesca. É verdade. Enquanto o povo fica ali no Porto do Cainágua, descendo o barranco, e quem vê nós, do movimento popular, nós povos indígenas, comunidades tradicionais, Universidade Federal, que reconhece a dor do povo. E aqui, gente, a nossa... Que é a Expresso Porto, né? Até porque se nós fôssemos falar aqui sobre a duplicação, que não chega a ser uma duplicação da BR, nós iríamos nos estender muito. Lembrando que quem está aqui é uma empresa, né? É uma empresa, não é quem foi responsável pelo decreto 12.600, que é o governo federal. Esse governo federal que diz respeito ao estado de Rondônia, esse governo federal do Lula, que diz respeito aos povos originários, que não, estão aqui, ó, não foram chamados para debater a privatização de algo que eles tanto defendem, que vive, que é a realidade. Como nós também do estado de Rondônia não fomos chamados pelo governo Lula, esquerdista, para debater a não duplicação e o imposto e a privatização e o pagamento de taxa de uma BR que continua matando, aonde nós ainda não somos beneficiados, mas já estamos pagando por isso. Então, realmente, senhores, nós não fomos chamados ao debate por este governo federal que só usa das minorias para se beneficiar. Então aqui tem uma empresa que vai fazer a Expresso Porto e essa Expresso Porto trará benefício para dentro de Porto Velho. Porém, nós estaremos pagando um alto custo por isso. São milhões e milhões. Então a minha pergunta aqui para os senhores, eu sei que vocês não são nossos representantes políticos, que aqui a gente tem que criticar os nossos políticos que poderiam ter debatido o modelo do contrato lá em cima. Vocês só foram contratados. Debate-se o modelo da privatização com o governo federal, com a bancada federal, com os representantes públicos. Aqui nós temos uma empresa que está prestando um serviço. Então a minha pergunta para os senhores é qual o tempo que vai ser demorado desde o início. Eu ouvi aqui que o prazo é provavelmente outubro, que inicia as obras, outubro a novembro, dá início às obras, e qual o prazo para a conclusão da Expresso Porto? E outra questão mais importante, ao meu ver, é qual o prazo para que essas pessoas que vão ter que ser desapropriadas porventura para que a Expresso Porto possa começar a obra, para que elas sejam ressarcidas. E como vai ser feito esse ressarcimento? Como que vai ser feito esse pagamento pela desapropriação das terras deles? E se eles já estão sendo chamados ao debate para que eles possam ter essa consciência e se organizar com o tempo, né? Porque às vezes o cara tem ali a horta de melancia dele, tem a plantação de melancia, e eu sou moradora de uma dessas regiões, eu moro lá no Cujubim, também, né? Eu tenho uma residência na cidade, mas também moro lá no Cujubim, e eu sei que muitos dos meus vizinhos que vão ser desapropriados por morarem muito perto da Expresso Porto, têm pequenos comércios, tem as suas casas próximas, tem os seus tanques de peixe, de onde ele tira ali o seu pescado para vender na cidade. Então, qual o prazo os senhores estão dando, não somente para o pagamento de ressarcimento dessas pessoas, mas também para que elas possam se organizar com antecedência, porque a vida deles vai mudar. Pessoal, o que eu tenho a dizer hoje, que essa audiência pública aqui foi uma farsa, né? Porque a gente não pôde mudar nada, como sempre, né? O que a gente poderia fazer aqui é alfinetar as mazelas que já foram feitas, que é o valor alto, de não ter nada entregue e a população pagar por nada. Então, hoje a gente acabou tendo aqui
alguns representantes políticos municipais, estaduais não tiveram nenhum, federal nenhum e nenhum senador. Então, assim, isso é uma vergonha. A gente está vendo aí as privatizações do Rio Madeira, está tentando acontecer, ou se já não está acontecendo também as cegas, né, que nem as coisas, as maiorias das coisas aqui em Rondônia acaba acontecendo. Foram 12 mortes, que nem eu falei, que já aconteceu no período de menos de um mês, com essa concessão, com essa privatização. E essas vidas, como é que ficam? A gente paga uma tarifa absurda, uma das mais caras do país, com a BR da morte. Então, até comentei na minha fala lá, muda o nome. Não é Nova 364. Rouba 364. E não rouba só dinheiro, como está roubando as vidas nossas que estão indo aos léus aí pela BR. Então, assim, não tem torre de ligação. Falar nisso, eu liguei para o telefone da ouvidoria, o 0800. Fiquei 45 minutos e não fui atendido. Eu passei antes lá na Pinheiro Machado, do lado da CAERD, para poder vir para cá. A ouvidoria, diz que o ouvidor está aqui, mas lá não tinha um substituto. Então, que empresa desse patamar não está preparada para atender a população? Então, a gente vê um despreparo político, a gente vê a gente ser engolido pelo governo federal, é isso? E cadê a justiça do nosso país? A gente está vivendo num momento de injustiças e a classe trabalhadora dando luxo e recebendo lixo em troca de tudo que ocorre. Essa audiência sobre o Expresso Porto foi extremamente importante, porque eu pude observar o que seria feito. Pontuei algumas questões sobre as mitigações, especialmente preocupado com o meio ambiente, sem esquecer o desenvolvimento. Vai ser uma obra de impacto muito grande, vai desobstruir toda a Jorge Teixeira, que é a BR-319, tirando aí pelo menos 3.000 carretas que atrapalham a mobilidade urbana, atrapalham muito o trânsito, tem muito acidente ali na Jorge Teixeira, na entrada da cidade de Porto Velho. Todo esse trânsito vai ser deslocado ali pelo Hospital do Amor e vai direto para os portos, Porto Bertolini e Porto Magem. Um grande avanço e nós vamos seguir acompanhando. Vai começar essas obras agora no primeiro semestre, a previsão, primeiro semestre de 2026 e terminar no segundo semestre de 2027. Essa obra estava prevista para começar apenas em 2031 e graças ao trabalho de articulação do prefeito Léo Moraes, está começando agora em 2026, 5 anos antes. Bom, nós estivemos hoje aqui na audiência pública a respeito dessa construção que tem causado tantas discussões em redes sociais que efetivamente não acrescenta nada. Nós não precisamos de discursos vazios, nós precisamos de resultado. E hoje aqui eu falei mais uma vez de aspectos técnicos, conversei com o diretor executivo e disse que eu não tenho dúvida que esse pedágio vai sofrer reformulação. Nós precisamos ser sérios com Rondônia. Nós precisamos que as pessoas que venham para cá deliberar, decidir a nossa vida, conheçam a nossa realidade. Nós precisamos que engenheiros daqui façam parte desse projeto, não por uma questão de mercado, mas porque eles sabem como é que vive o ribeirinho, como é que vive a população local, quais são as nossas demandas, aquilo que a gente precisa. Então a gente precisa de mais responsabilidade, mais compromisso coletivo e público e menos discurso. É isso. Fiquem com Deus. Valeu. Bom dia a todos, uma satisfação enorme estar podendo falar junto a vocês aí. Eu chamo João Siqueira, sou gerente de relação institucional. Hoje nós debatemos aqui sobre a licença de instalação de uma obra importante para o estado de Rondônia, a obra do Expresso Porto. Então, acabamos de falar sobre a obra do Expresso Porto e, se Deus quiser, nós vamos ter novidade ainda esse ano sobre essa obra que é tão importante e impactante não só para a economia do estado de Rondônia, como para a cadeia social do município de Porto Velho. Muito obrigado a todos. Fazendo um balanço do que foi tratado hoje, como eu falei logo no início do evento, a SEMA ela está na qualidade de cumprir e fazer cumprir a legislação ambiental. Essa audiência pública, ela faz parte, né, do rol dos procedimentos necessários para que nós possamos analisar e liberar a licença de instalação, evidentemente, depois de uma análise. Eu vejo que, caso haja pendências de documentos, de entendimentos técnicos, isso pode ser revisto,
não vejo nada impossível de ser cumprido, né? O nosso objetivo é que ações mitigatórias elas sejam postas em prática e sempre priorizando a questão da qualidade ambiental. Saio daqui satisfeito, naturalmente, muitas reivindicações, citações estiveram fora da pauta principal, mas vivendo momentos democráticos, nós temos que escutar, avaliar e, naturalmente, encaminhar para o órgão competente. Agora, as tratativas dentro da pauta, aquilo que a audiência pública se propôs, claro que saíram assim propostas maravilhosas, propostas plausíveis e que, com certeza absoluta, nós vamos levar em consideração. Então, fechando essa avaliação, eu diria que cumprimos aquilo que deveríamos executar, aquilo que estava proposto. Isso. E muito obrigado, um abraço para essa juventude, me perdoe, me desculpe, fique com Deus.